Está no ar mais uma edição de Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes, edição especial para falar do centenário do Atlético. E essas lendas, né? Não tem como não aproveitar essas duas lendas, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Eu estava fazendo as contas aqui, vocês viveram grande parte, a maior parte desse centenário do Atlético, vocês testemunharam trabalhando e também, né, das arquibancadas, assistindo os jogos. Queria começar esse podcast sabendo de vocês, assim, qual que é a primeira lembrança que vocês têm do Atlético? Carneiro, começa aí. Qual que é a primeira lembrança que vem à tua mente aí sobre o Furacão? A primeira foi em 1958. Eu tinha 10 anos de idade e morava em Guarapuava e meu pai veio para Curitiba visitar a mãe dele, meu pai era curitibano, e daí tinha um jogo do Atlético com o Guarani de Ponta Grossa, as coincidências, né? No estádio Joaquim Américo, a Baixada. E durante o almoço, na casa da minha avó, um tio meu, que também era atleticano, o Dilon Carneiro, e ambos foram conselheiros do Atlético, meu pai e o Dilon, depois. E daí o Dilon, vamos no jogo, Armando, vamos levar o menino aí para ver o Atlético e tal. O Atlético tá bem esse ano, aquelas conversas da época, né? E nós fomos, e o Atlético ganhou de 4-2. Era o grande time do Atlético que foi campeão em 1958, que não era campeão desde o Furacão em 49, porque o Atlético foi campeão com o Furacão em 49, aí só ganhou mais 2 títulos, o de 58 e o de 70. E depois só o bi em 82 e 83. Então, você vê como é que é o futebol. Em 33 anos, o Atlético ganhou só 3 títulos. Uhum. E o Curitiba predominava, né? Então, essa foi a minha primeira experiência. O Atlético, lógico, ganhou de 4-2. E você, Mafuz, lembra? Eu vim de Guarapuava para Curitiba em 1967. E meu primeiro contato com o Atlético foi com um distintivo do Atlético de madeira que eu ganhei do meu primo Aziz Abdala Domingos, o Zizinho, que depois foi se tornar presidente do Colorado. Nunca ninguém me convenceu que o Aziz, no fundo era atleticano. Ele se tornou colorado em razão das amizades dele do lado do Colorado. Mas quando eu vim para Curitiba, eu já vim com o Atlético na cabeça. Talvez ainda não estivesse com o Atlético no coração. Uhum. Mas daí eu comecei a frequentar os jogos do Atlético na Baixada. No ano de 68, era uma coisa de louco, um jogo atrás do outro. E a primeira lembrança forte que eu tenho é uma vitória do Atlético contra o Jandaia. O Jandaia do Kozilek, quem que era? Coutinho, Antoninho. Carvalho, Antoninho português. E aquele Atlético... Todos vieram para o Curitiba. Exatamente. Uhum. Os 5. E aquele Atlético do Zé Roberto, Milton Dias, Newton, o Atlético do Jofre Cabral e Silva. E aí eu realmente coloquei o Atlético no coração quando perdeu o título para os Coxas em 68. Eu não trabalhei, eu trabalhava em rádio, mas eu era foca. Foca, na época, fazia transmissão ia pegar notícia no campo, nos treinos, e trabalhava na preliminar. Na época, as rádios transmitiam o jogo preliminar. E naquele jogo eu fui assistir na concha acústica da Vila Capanema. E daí... Você lembra o primeiro jogo que você trabalhou cobrindo o Atlético? Não me lembro. Não lembra? Não. E você? Não, o primeiro jogo, já te digo, foi por coincidência. Não me lembro. Eu vou chutar. E você, Carneiro, lembra? Não, eu não me lembro. É que a memória do Carneiro é sacanagem, né? Porque a memória... Mas é que ele viveu mais a história nesse período, sim. Entende? Então a memória dele é relativa aos fatos. Sim. Eu comecei antes, né, com o Mafuz, porque eu comecei em 1964, estou fazendo 60 anos esse ano de crônica esportiva, em Ponta Grossa, na Rádio Clube, e no Jornal da Manhã. No ano seguinte, em 1965, eu vim para Curitiba. Mas lá em Ponta Grossa, em 64, eu já via o Atlético jogar. Só que eu era repórter. Eu era plantão e repórter. Então,
Mas daí eu ia entrevistar os jogadores daquela época, né? Era o Ivan Marques, o Walter, o Charrão, o goleiro era o Gil. Quer saber? O time do Atlético era Gil, Zig, Tito, Charrão e Amauri. Jair, Henrique e Renatinho. Pedro Alves, Ivan Marques, Walter e Luciano. Técnico Adão Plínio da Silva. E 1965. todos revelados, praticamente todos tudo revelados. Base, tudo na base. E depois tinha o Adilson, né? Zagueiro também, o Adilson Cachaça. Eu conhecia depois todos, né? Só que uma coisa interessante, quando eu vim para Curitiba, eu não fui setorista do Atlético. Eu sempre fui setorista do Ferroviário, primeiro, no bicampeonato, 65 e 66, e depois do Curitiba. Mas foi o que aconteceu comigo. Em 1968, também. Nesse jogo do Zé Roberto, do Paulo Vecchio, o Zé Roberto fez o gol do Atlético. Sim. Mas o Paulo Vecchio... Empatou e deu o título pro Coxa. Deu o título pro Coxa. O Paulo Vecchio... Eu estava atrás do gol. Eu era repórter. Entrevistei o Armando Marques antes do jogo. Entrevistei... Porque eu fazia o Coritiba. Eu era amigo do Munir Caluf, do Francisco Sarno, do Evangelino Neto. Era o Arnaldo César Coelho. O árbitro... Aliás, o Armando Marques foi no Roberto Gomes Pedrosa. Exatamente. Aquele foi o Arnaldo, bem lembrado. E daí eu participei disso, então eu convivi, mas eu tive essa vantagem, profissionalmente falando, que eu convivi com o Ferroviário e com o Coritiba. E daí o Atlético, porque eu era atleticano desde menino, mas ninguém sabia. Só o Matuzzi nos entregou lá na frente, na tribuna do Paraná, fez uma gozação uma vez. Mas eu tinha muito respeito da torcida do Ferroviário e do Coritiba. Isso foi muito positivo para mim. Quando eu comecei, por que eu não me lembro? Quando a gente começava na época, o repórter iniciante, eles mandavam fazer o Água Verde. É verdade. Eu fiz. É o primeiro clube que eu fiz. Eu pegava o ônibus da Westfalen, na frente de São João, para ir lá no Orestes Stá. Lá no Orestes Stá. E sabe quem é que ia dentro do ônibus? Os jogadores do Água Verde. Pacífico, Natal. Eu fazia o Água Verde. Tudo junto, eram tudo pobres, não ganhavam nada. E o primeiro jogo profissional foi o que marcou praticamente a minha vida, iniciou a minha vida profissional. Foi Coritiba e Fluminense, naquele célebre repórter volante e o repórter trigante, que eu causei uma briga entre o Mickey, Gerson e o Félix. E o Zagallo me atropelou do vestiário do Fluminense. Ele foi objeto de uma crônica do Armando Nogueira. Que era o maior cronista esportivo do Brasil. Ali que começou. Você contou num podcast passado, essa passagem muito boa, sensacional. Né? Agora, o Atlético, né, o centenário do Atlético, objeto do programa, o Atlético foi um clube sempre muito com dificuldade, sabe? Porque ele começou da elite, por isso que o apelido era Cartola, né? O Fluminense era o pó de arroz, o Atlético era o Cartola. E continua, né? Exatamente. E o que é a elite? O Atlético era uma extensão da Boca Maldita, da Rua 15, do Clube Curitibano, do Country Club. Porque eram as grandes famílias. O Curitiba já era o time dos industriais, lá do Juvevê, do Alto da Glória. O Ferroviário, da Rede Ferroviária. O Água Verde, dos Irmãos Tá e outros empresários, né? Então o Atlético ele era muito snob, vamos dizer assim, o pessoal todo de cartola, piscinê, bengala, dava cada bengalada, cada briga com os coxas em Atletiba, e os atleticanos usavam bengala, e o pessoal do Curitiba não, era muito engraçado. Por que eu sei tudo isso? Porque eu convivi depois, né? O pessoal contava tudo, né? Eu convivi com todos os jogadores do Furacão, né? O Jacques Sireno, e Viana, e Nilo Biazeto, etc. O Mafuz também, mas eu aprendi antes, vamos dizer assim. Por exemplo, o Cândido Meder, presidente do Atlético em 1939, ele construiu a primeira arquibancada de alvenaria, porque o Dorival de Brito veio nos anos 50. E a arquibancada do Belfort Duarte até 1958 era de madeira também. E quem foi o arquiteto, o engenheiro? Bento Munhoz da Rocha Neto, atleticano, não cobrou nada. Então o Atlético vivia disso. Capitão Maneco Aranha, nos anos 40, isso o pessoal contava, né? Quem era ele? Um homem da elite política do país, irmão do embaixador, ministro de Relações Exteriores do governo, do Getúlio Vargas, o Oswaldo Aranha. E o capitão Maneco Aranha tinha como grande rival o major Antônio Couto Pereira, que era o presidente do Curitiba. 2 milico.
Eles viviam brigando na Boca Maldita, nos jogos, no Atletiba, se xingando. E chegavam às dias de fato, né? E, claro, era muito engraçado tudo aquilo. Então o Atlético tem uma história muito rica. Né? O Itaciano Marcondes, presidente na época do Furacão, o pai do Jofre, João Alfredo Silva, Sim. outro nome marcante no passado, Sim. porque ele construiu o ginásio de esportes. O Atlético tinha um estádio relativamente pequeno e modesto, mas tinha um ginásio de esportes muito bom. Sim. E fez um time de basquete. Sim, sim. Jogava o Secatão. Sim, mas só o Atlético é diferente de tudo, né, Bafu? O Atlético tinha um time de basquete. Inauguraram o ginásio de esportes, brigaram e encerraram o basquete. Eu acho muito legal essa possibilidade de conversar com vocês aqui sobre o passado, porque os torcedores mais jovens, essa geração nova, não sabe, né? Ou não tem o contato com essa história, com tudo que aconteceu. Eu acho que o Atlético nasceu em 95, né? Sabe por que o Atlético ficou todo aquele período sem títulos? Porque o Ferroviário tinha recursos e o Curitiba principalmente. O Curitiba começou a construção desse atual estádio em 1958, com Arion Cornels. Então é um clube que estava com um projeto. O Atlético nunca teve projeto. Sim. Era tudo na base da improvisação. Agora vai! O Abílio Ribeiro fez um timão, ganhou 58. Aí, em 1962, apareceu um presidente, o apelido dele era ABC, Antônio Bittencourt de Camargo. Ele chegou e disse, vou fazer um estádio melhor que o dos Coxa. Aquele papo de atleticano. Aí, o que ele fez? Criou uma empresa chamada Boremar, saiu a maquete, era um mini Maracanã para 25 mil pessoas lá na Baixada. O que aconteceu? Nada. Não saiu do papel. Aí veio o Jofre Cabral e Silva, em 1968. Aí o Jofre tinha um projeto. Aí eu vou levantar uma questão sobre o Jofre, que é uma questão que nunca me foi respondida e não sei se vai poder ser respondida. Mas você é a pessoa certa para me responder, porque você viveu o Atlético na época do Jofre lá dentro. Se o Jofre não tivesse morrido, o que teria acontecido com o Clube Atlético Paranaense? Se ele não tivesse morrido naquela época, naquele período, conta a lenda de que haveria uma absorção de algum clube social dentro de Curitiba, do Santa Mônica. O que aconteceria? Porque o Jofre Cabral e Silva, quando ele construiu, ele fez o Clube Curitibano, né, a sede atual ainda, a sede inicial do Clube Curitibano era na Rua 15 com o Barão do Rio Branco. E depois o Jofre assumiu nos anos 50 e fez lá a sede na Getúlio Vargas. Aí o Jofre depois ele construiu o Santa Mônica Clube de Campo. E eu ia jogar futebol lá no Santa Mônica, ia ver shows, né? As peladas de sábado no Santa Mônica domingo eram de famosas. manhã e tal. E daí o Jofre, quando assumiu o Atlético, o projeto do Jofre era simplesmente fazer um estádio na Baixada e fazer uma fusão com o Santa Mônica. Porque o Santa Mônica, na época, tinha algo em torno de 8 mil associados. E ele, achando que fazia a fusão com o Atlético, pulava para 30 mil, no que ele estava correto. Mas, lamentavelmente, ele foi presidente durante 7 meses só. Vocês estavam no jogo, no VGD ou não? Não estava. Não. Mas como foi a comoção? Tinha um jogo do Curitiba Nápoles, aqui. Curitiba e Nápoles, um jogo e amistoso. Nápoles aqui. Eu estava aqui vendo esse jogo. E eu também. Eu fiz o posto do Curitiba e Nápoles, e o narrador da época, Ayrton Cordeiro, estava lá no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Foi um jogo assim do estadual, mas meio isolado. A rodada meio que ficou... Não me lembro exatamente os motivos. Quebrado. Eu sei que o Curitiba estava naquela fase de trazer time estrangeiro para depois provocar as excursões dele. O Curitiba estava à frente no projeto, evidentemente. E ali o que aconteceu é o seguinte: o Jofre Cabral e Silva era o presidente do Atlético, já havia tido 3 ou 4 infartos. Naquele tempo não tínhamos os recursos de hoje, lamentavelmente. Estamos falando de 1968, né? Há muitos anos atrás, 54 anos atrás. E lá no estádio ele recebeu uma informação muito negativa. Que eu não goleiro do Atlético. O goleiro do Atlético estaria meio num esquema lá, que eu não sei se é verdade ou mentira. E o goleiro falhou. Do Atlético era um Muca. E nessas coincidências ele falhou. E daí o Jofre teve um infarto. O Jofre, fulminante e morreu dentro do estádio. Dentro do estádio. Quem atendeu e trouxe o corpo do Jofre foi o Maurício Frutti, que era locutor da televisão. A televisão foi gravar o jogo para passar o videotape à noite. E a televisão, Canal 12, tinha um TV Paranaense, né? E a RPC hoje.
e tinha um avião, um teco-teco, esperando para o Maurício sair do estádio com o repórter. Acho que era o Baiara Osna, o repórter, se não estou enganado. Depois presidente do Curitiba. E foram para o aeroporto. Daí trouxeram o Joffre. E tem como dimensionar a comoção que foi? Foi o maior enterro de Curitiba em todos os tempos. Todos os tempos. Aonde você passava o caixão, foi no cemitério municipal, né? Saiu da Baixada. 500 mil pessoas foram calculadas. Ovação, assim, todas as ruas. Carro de corpo de bombeiro. Na época, compararam o público que foi ver a inauguração da Praça 29 de Março, o show do Chico Buarque, quando foi lançada a banda. Caramba. Daí o Atlético teve aquela dificuldade sem o Joffre Cabral, né? Mas foi campeão em 70, ainda montou aquele grande time. Mas isso depois, 12 anos depois. Tem uma ótima do Joffre. O Joffre era um gozador, né? Inteligentíssimo. Ele era filho do João Alfredo Silva. Sim. E o Joffre, numa ocasião, o Atlético, quando ele montou o time, ele foi um impacto, né? Essa que foi. Ele trouxe Djalma Santos, Bellini, imagine, campeões do mundo jogando no Atlético. O futebol aqui era semi-amador. O Joffre trouxe o profissionalismo. Mas conte como é que foi formado o time. No hotel em São Paulo. Jaraguá. No Hotel Jaraguá. Eu fui, eu estava cima. lá, como repórter. Eu tenho que fazer a lembrança para ele. Foi o Raul Requião, que era o vice-presidente, foi o Cireno Brandalize, que era colega do Joffre na Caixa Econômica, ambos eram advogados da Caixa, e foi o secretário executivo dele, que era um policial, Gelson. Lembra do Gelson? Lembro. Era um cabelo branco. Cabelo branco. Cara alto. E secretário executivo hoje chama-se de segurança. O Atílio Cômodo, o Tilico, porque era o único milionário que tinha Mercedes-Benz. E o Joffre disse, para trazer jogador bom tem que ir de Mercedes. Aí foram 2 Mercedes. Uma do Cireno e outra do Tilico. Para convencê-lo, ó. Para convencer. E tinha bala na agulha. E eu junto, lá no carro, na Mercedes do Tilico, no banco de trás, com um gravadorzão desse tamanho. Para entrar no Parque Antártica, o Joffre conhecia todo mundo. Ele era um homem muito articulado. Foi aquele acontecimento, o porteiro, mas Mercedes-Benz, aquele tempo, imagine. E entramos no Parque Antártica. Aí de lá veio Djalma Santos, Zequinha, Gildo, Dorval, que estava no Palmeiras. Aí mesma coisa no Morumbi. Aí veio o Zé Roberto, foi com o Milton Laudo Dias. Natel. Aí Laudo Natel. Foi político. Foi governador. Aí no Corinthians veio o Nair, Nelson Borges. Só que o Joffre, ele era muito engraçado. E o Atlético fez o primeiro amistoso para testar o time. Ele trouxe um técnico muito ruim, tal de Sidney Cotrim, lembra? Depois o Lanzoninho assumiu, em 1968. Era um timão o Atlético. Não, né? Daí veio o Nestor Alves, depois do Lanzoninho. Sim, o Nestor não deu certo também. Era o time do Atlético que tinha vários jogadores importantes. Mas foi fazer um amistoso em Piracicaba, com 15 de novembro, e o Joffre teve um mal súbito, um mal-estar. Não no estádio, no hotel. E daí internaram o Joffre e foram para o estádio. E fizeram o jogo lá. E terminou a partida, o Atlético perdeu. Não, empatou, 1-1. E o Joffre não admitia, com a seleção que ele fez, tinha que ganhar. E o Joffre estava no hospital. E nós, antes de voltarmos para Curitiba, fomos lá no hospital para ver como é que estava o Joffre. E daí chegamos lá, o Sérgio Marcondes, o Toco, que era médico, jogou no Atlético, todos esses apelidos porque jogaram no Atlético, né? O Vasquito Coelho era o Vasco, Dr. Vasco. Porque aquele tempo dos furacão, dos anos 40, os jogadores do Atlético eram amadores, universitários, sim. Era a elite da cidade. Aí o Sérgio Marcondes e mais alguns foram lá no hospital para visitar o Joffre. O Joffre está lá. E daí levaram um padre. Se precisasse dar uma distribuição para o Joffre. O Joffre ficou louco da vida. Ô, que palhaçada é essa? Agora já estou melhor. Ele disse, como é que foi o jogo? 1-1. Quem precisa de distribuição é o time, não eu. E levantou e veio embora. A base daquele time era o Gil, Pardal, irmão do Cláudio Marques, Bellini, Charrão e Gilberto, lateral esquerdo. Nair, Zequinha, o Nair, eu não me lembro o outro. Era o Reinaldo, não era ainda. Paulista, né? Paulista era o meia, o ataque era 10. fantástico, era Dorval, Milton Dias, Zé Roberto e Nilson Borges. E daí um atleticano fanático da Boca Maldita, o professor Carrilho, ele provocava os coxos, ele falava inglês, aí ele era uma figura, o Carrilho, e era professor universitário. Então esse ataque, ele ficou tão louco, ele disse, esse ataque não pode ser escalado em português, Carneiro Neto, tem que ser em inglês. Dorval, Milton Day, Bob Zé, and Nilson.
Ainda sobre o Jofre, é um detalhe muito importante, o Carneiro vai precisar, acho que o Jofre era jogador ainda. Ele é que atribuem a ele o apelido Coxa. Ele era do amador do Atlético, fazia preliminar, como o Mafuz mencionou. E quem marcava ele era um alemão, Breyer, que depois foi dono de restaurante no prédio da Gazeta do Povo, restaurante Nino, na Praça Carlos Gomes. Eu conheci muito o Breyer, era uma bela figura, o alemão. Só que era lateral esquerdo e o Jofre era ponta direita. Aí o Jofre pegava a bola, o Breyer vinha e tomava do Jofre. Aí o técnico disse, pô, Jofre, você não pega a bola? Claro, esse coxa branca não deixa eu pegar a bola. E pegou o apelido. E o Curitiba assumiu. Assumiu só nos anos 60. Assumiu. Ele assumiu o coxa como um grito de guerra. E hoje é a grande marca que tem no Couto E sabe quem é que deu a dica? Eu. Eu fui fazer um jogo do Curitiba em 1969 no Mineirão, com o Galo, e foram vários dirigentes. Eu fui no mesmo voo. E o Nicão, o zagueiro do Curitiba, que era Nico. o símbolo da raça, né? Ele sentado lá. O Paulo Vecchio levantou, o avião fez assim. Senta, Paulo Vecchio, fica mexendo no avião. Aí chegamos. Aquele tempo era tudo assim, né? Ingênuo. Ninguém conhecia as viagens e tal. E daí lá no Mineirão nós ficamos impressionados com a torcida do Galo. Galo! Galo! E nós não sabíamos, não tinha torcida organizada. A torcida organizada veio 10 anos depois. Aí na volta eu comentei com o Evangelino Neves e com o Eli Daquino, que era vice-presidente do Curitiba. E digo, que tal se vocês lançam lá o Coxa? É um grito de guerra forte. Ele pegou. Não deu outra. O Eli Daquino deu a dica, no outro jogo começou. E está até hoje. Até hoje. E aí veio 70. 1970, o Atlético estava uma draga, mas dava pena. Governador Paulo Pimentel. E aí o Paulo Pimentel, atleticano, ele se intrometeu no negócio e o Passerino Moura, que era do Exército, foi parado e presidente do Atlético. Então estabeleceu-se um regime militar dentro do Clube Atlético Paranaense. Conta a lenda que quem pagava o salário tudo do Atlético na época era o Banestado, ou pelo menos ajudava a pagar. Houve uma união ali de empresários. Depois, para variar no Atlético, brigaram tudo no jantar de comemoração das do título. Faixas. Faltou faixa. Brigaram pelas faixas? No Country Club. Eram 25 pessoas que colaboravam financeiramente. Naquele tempo não tinha propaganda também na camisa. Mas não podia, né? faziam papagaio no Banestado, mas depois pagavam. Mas daí esses 25 que fizeram, né, Mafuz? Mas só que depois do título em Paranaguá, fizeram um jantar para entregar as faixas. Fizeram, acho que faltou 5 faixas. Nesse ano de 70, teve um Atletiba na Baixada, foi o do gol do Zé Leite? Não. Foi, 1-0. E tinha uma turma do country, do Graciosa, turma de playboy na época, turma comandada do Farracha. E que queriam pegar o repórter de nome J. Pedro. Que era coxa branca. E disseram que o J. Pedro era um gordinho e um baixinho. E confundiram comigo. Trabalhava comigo. E confundiram comigo. Deram uma prensa. Me deram uma prensa. Aí quando eles descobriram que eu não era o J. Pedro, fizeram um jantar para mim, uma homenagem para mim. Em 1970, na final em Paranaguá, que o Atlético ganhou de 4-1 do Seleto, eu fui com a caminhonete da rádio, né, da emissora. Eu já era narrador, mas daí o que eu fiz? O J. Pedro e o Norberto Trevisan eram os repórteres. O Ayrton Cordeiro, o narrador, o Marcos Aurélio de Castro, o comentarista. E eu fiz meta. Naquele tempo fazia meta. Sim. Tem uma gravação que você aparece. Apareço, exatamente, nessa gravação. Que narração do Ayrton Cordeiro. O Ayrton Cordeiro me chama, eu vou entrevistar o Djalma Santos. Exatamente, no final da partida, eu dei uma ajuda, porque eu estava atrás do gol, e daquela euforia, uma loucura, né? O estádio cabia 5 mil pessoas, tinha 15 mil. Sim. Bom, resumo, não deixaram, a torcida do Atlético, o Farracha, o Rubens Cortese, o Anfrísio, eles me viram lá, você vai voltar conosco de Litorina. Perdi a festa do título. A Litorina saiu de lá 8 horas da noite, chegamos aqui 1 hora da manhã, fomos lá na Boca, não tinha mais ninguém. Nossa, eu trabalhava na Rádio Guaracá. Era eu, Osni Silveira. Sim. E o Rosildo Portela naquele trabalho. Não. Nesse jogo foi o Machado Neto. Grande falecido Machado Neto. Machado Neto, Osni Silveira e eu.
E eu voltei, cheguei e ainda fiz a matéria para a Tribuna do Paraná. Nossa. Ainda Eu que fiz a matéria daquele Mafuz, título. lembra em 1972, o Atlético fez um bom time, um ótimo time. Era o Picasso, o goleiro. Picasso, Cláudio Diodato, Di Alfredo e Júlio. Sérgio Lopes, Reinaldo e Valtinho. Buião, Bulhão tinha mais o meio. Sicupira e Nilson Borges. E o tinha Tião Quelé. Tião Quelé. Mas daí o que aconteceu? O Atlético era para ser campeão direto, famosas 7 partidas. Curitiba foi viajar para a Europa e deixou... Adiantou os jogos e fez um número X de pontos. Naquele tempo eram 2 pontos por vitória. E o Atlético ficou com uma margem muito pequena. Não podia errar, né? Não podia errar. Ele não podia perder. E na primeira partida das 7, ele empatou com o Colorado, na Vila Capanema. Então, se ele empatasse mais uma, ele perdia o título. E esgotou, era 1 ponto só. Aí, só que atrasou o embarque do Curitiba para a Europa e eles ficavam ouvindo os jogos do Atlético e nós transmitindo. Eu, narrador, Mafuz, repórter, e Raul Maza, comentarista, e nós deixávamos os caras loucos, né, nas transmissões. E Ponta Grossa fizeram o gol aos 45 do segundo tempo. A torcida do Atlético chegou a derrubar o alambrado, daí o árbitro, o Paulo Zanotto, disse... Gol do Bulhão. Tem que terminar o jogo. Daí a torcida do Atlético voltou, alambrado e segurou. Aí o Paulo Zanotto reiniciou a partida e terminou. Derrubaram de novo. Aí invadiram o campo. Esse aí eu joguei o microfone. O Mafuz saiu correndo, Mário Celso Cunha. Tinha atleticano dá com o pé. Muito bem. Lá em Bandeirantes, foi a última partida, né? O Atlético venceu. Então foi uma emoção. Aí na volta que o Mafuz foi homenageado, cantou lá na churrascaria. Pode dizer Londrina. Que fiquei de cueca. Pode dizer. O Picasso, o Sicupira e o Sérgio Lopes disseram: Mafuz, você vai cantar agora para comemorar o título do Atlético, né? Que o Atlético tinha ganho o segundo turno. Se habilitou para decidir o título com o Curitiba. Deixaram o Mafuz de cueca, o Mafuz pegou uma garrafinha de Kaiser. Cachoeiro, cachoeiro! E gritando Roberto Carlos. O restaurante tinha umas 1000 pessoas, porque a torcida estava lá. Então, foi uma bagunça. Muito bem, vamos para a decisão. O Atlético perde. Gol do Krieger, 1-0. No segundo jogo, até deu 5 bolas na trave, o Jairo pegou tudo. O que aconteceu? A diretoria do Atlético. Vamos comemorar. Nós somos campeões morais. Fizeram um jantar em Santa Felicidade, lembra que nós Primeiro foram na casa do Luizito Malucelli, na rua Almirante Tamandaré. E daí foram pro Madaloso. Na época, Luizito Malucelli. Aí foram pro Madaloso e ali o Atlético foi campeão. Foi campeão nos discursos. E agora com a palavra... Daí vinha o Arnaldo Garcês de Barros, o diretor. Agora o Pato Rocco. Porque teve um lance no final que não me sai da memória. Um dia desse eu encontrei o Hermes, lateral direito, começamos a lembrar desse lance. Mas era o último lance do jogo. Houve a cobrança de um escanteio, o Jairo rebateu, veio o Sérgio Lopes, o Alfredo Gotardi chutou, o Nilo tirou da risca. O Nilo estava, o lateral esquerdo, era baixinho, mas ele estava embaixo do gol. E salvou o gol. Salvou, a bola voltou, Sérgio Lopes bateu na trave e foi para fora. Aí o Hermes olhou para mim e disse assim, pode começar a chorar. O Domingos Beltrame, o Pato Rocco, que era diretor do Atlético, fez um discurso que a torcida chorou. O Atlético foi campeão, porque todas as bolas entraram. Todas as bolas entraram. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da relação que era com os dirigentes e com os jogadores, né? Porque hoje é outro mundo. Era pai e filho. É outro mundo. O Mafuz levou prensa, você também. Como que era? Conta um pouquinho dessa relação, como que era? Eu vivi intensamente uma relação assim, de repórter, de amigo com o Valmor Zimmermann, mais com o Valmor Zimmermann. Porque eu peguei mais o tempo do Valmor Zimmermann, né? Aí já é uma outra virada. Já é uma outra virada. A virada que a retaguarda assumiu o Atlético. O Atlético não tinha solução. Ele não ganhava título, ele não tinha estádio, né? O Curitiba tinha um estádio muito bonito, o Colorado também. E daí veio esse pessoal da retaguarda, o Valmor Zimmermann, Petralha, o Nareves Moura, Valdo Zanetti, um grupo muito consistente. Aliás, o Valmor acabou de fazer 81 anos. Né? Exatamente. 81. E daí eles elegeram o Nareves Moura presidente em 1982
E daí o Atlético já ganhou um bicampeonato, daí com o Valmor, presidente, ganhou em 85. Aí com o Farinhaque, com 88 o Valmor ganhou de novo e 90 o Farinhaque. O Atlético, na história recente dele, então, ele não havia ganho 5 títulos numa década. Aí virou jogo. Com a retaguarda atleticana, ganhou, passou os anos 80 ganhando. Mas daí o Atlético faltava um projeto para o patrimônio. Que era tudo na base da ajuda Só deles, ajuda, né? só ajuda, só contribuição. A lista. Eles iluminaram Era o estádio. assistencialista. Iluminaram o estádio da Baixada. Veja, o Curitiba já tinha o estádio iluminado e o Colorado, o Atlético não tinha. Aí o Atlético iluminou o estádio em 1982, 83, mas daí o Atlético teve assim, uma recuperação, vamos dizer. Grandes ídolos, torcida empolgada, mas daí foi para o Pinheirão. Porque em vez de fazer o projeto do estádio, ele adotou o Pinheirão. E ali, no início até que não era má ideia. Aí veio aquela péssima ideia de vender a Baixada e fazer um shopping center e 4 torres de apartamentos. Não foi aprovada. Eu, inclusive, participei da reunião, uma comissão especial que foi formada, presidida pelo vice-governador do estado do Paraná na época, o Ari Queiroz, atleticano. E nós decidimos, numa reunião do Mabu Hotel, eu fui representando a torcida do Atlético, a pedido do Valmor Zimmermann. Eu que fui o porta-voz e comuniquei àqueles interessados em ficar com o Pinheirão e vender a Baixada que nós não concordávamos. E no dia seguinte, o Valmor, aliviado, né, disse, bom, estamos livres disso. Só que daí o Atlético começou a projetar, a ficar no Pinheirão, para uso apenas. Mas daí o Farinhaque foi obrigado a voltar. Pois é, mas eu quero... Aí eu entro na história por causa de que o meu escritório patrocinou para o Atlético, não em razão da minha presença, mas em razão do meu sócio, Gilson Amaro Fernandes, que é grande civilista, sabia tudo de contrato, e o contrato entre Atlético e Federação, para proteger o Atlético, ele foi feito pelo Ivan Xavier Viana, um jurista, um dos maiores juristas que Curitiba teve. Então o contrato era leonino a favor do Atlético, mas tinha uma cláusula que a federação na época, o Moura exigiu que tinha que ter, o Atlético tinha que jogar lá com exclusividade. Renunciava a jogo na Baixada. O Atlético não podia sair do Pinheirão. Em contrapartida, ele tinha participação em tudo que se vendesse. Cadeira, pipoca, camarote, renda. Só que o Moura não prestava essa conta para o Atlético, esse dinheiro não ia para o Atlético. E aí o Atlético foi se esvaziando financeiramente, porque nem conseguia renda jogando nos coxa, porque era proibido, e nem podia usar a Baixada, só jogava lá. Até que uma vez o Atlético perdeu um sábado para Português de Esportes, a torcida se revoltou e começou a gritar Baixada, 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 e o Farinhaque aí começou a fazer um movimento, e aí entrou uma turma da Vila Auer, que é do Enio Forné, o Enio, aí foi quando surgiu o Ademirador, né? E naquela época... E construíram o tal do Farinhacão. Mas Com naquela a época... ajuda do Ney Braga. Com a ajuda de Braga e do... ex-governador. Mas o Pinheirão era muito mais afastado naquela época, é que né? o Pinheirão, naquele momento, foi importante. O Pinheirão, a federação não conseguia concluir o Pinheirão. Exato. E o gramado tinha um lençol freático que o gramado era péssimo. Péssimo. À noite, neblina. Sim. Eu para irradiar Chovia o jogo, e inundava. Eu para irradiar o jogo, tanto que numa partida o Atlético precisava ganhar do Apucarana, eu estou transmitindo o jogo e o Geraldino, técnico do Atlético, um técnico histórico do Atlético, campeão, e o Advanzir Frega, o preparador físico do lado. E nós transmitindo o jogo, mas uma neblina baixou, que nem o árbitro enxergava. Não via nada. E o Atlético estava ganhando 2-1, só que o tal do Apucarana estava incomodando. E o Geraldino, tem que terminar o jogo, esse juiz não termina o jogo. E daqui a pouco o Geraldino disse, o que este palhaço marcou? O Frega disse para ele, o fim do jogo. Amém! E daí o Atlético se classificou e ninguém enxergou ninguém mais. Você não via os jogadores dentro Só do para estádio. completar, aí fui eu consegui preparei uma medida cautelar
E foi concedida a medida cautelar, rompendo o contrato, ou não rompendo o contrato, autorizando o Atlético a sair do Pinheirão. E a federação teve que indenizar o Atlético. E depois... É que o Mafuz é muito modesto, Sim. mas ele era o executivo do escritório, né? O Gilson, sócio dele, era um jurista. Né? Agora o Mafuz não, o Mafuz é que pegava a pastinha e corria no fórum. Eu e o Marcelo Ribeiro, daí Exatamente, nós... o Marcelo Ribeiro era júnior, né? Exatamente. Mas daí... E conseguimos. O Atlético acabou em 1995. Entrou, Não, o dinheiro entrou um frente. pouco antes, daí não foi para pagar as cadeiras da Baixada, 2014. Aí que vem o último fenômeno, né? Que foi a virada de 95, com o Farinhacão ainda. Né? Aquele estádio que foi apelidado de Farinhacão por causa do José Carlos Farinhaque. Aí o que aconteceu? O Atlético, como o Mafuz mencionou, ele tinha já o Pavoc. Sim. Que o Pavoc foi adquirido nos anos época do 80. Famor, né? Final dos anos 70. Do Antônio Sérgio Guimarães sim, Lick, sim, tá. que foi presidente do Atlético. Aliás, tem uma passagem ótima. O Tonico Licker. O Tonico Lick era o presidente e o vice era o Ítalo Conte Júnior. E o ex-presidente do Atlético, Dr. Lauro Rego Barros, quis fazer uma homenagem a um parente dele, General Montanha, que era, na época tinha o CND, Conselho Nacional de Desportos. E daí o Atlético convidou o General Montanha para vir a Curitiba. Isso no final dos anos 70. E o Raul Maza do Nascimento, que era comentarista de rádio e televisão, havia sido presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. O então presidente da Federação Paranaense de Futebol havia sido presidente do Atlético, Luiz Gonzaga da Mota Ribeiro. E daí fizeram um jantar na casa do Ítalo Conte Júnior. E foram todos convidados para homenagear o General Montanha. Só que quem tocava o Atlético era o Mafuz. Porque o Tonico Lick estava com uma obra no Mato Grosso e não ficava em Curitiba. E o Tozinho, o Ítalo Conte, tinha o cartório de registro imóvel para cuidar. O Mafuz ia lá e assumia o comando, lá na Baixada Antiga. E dava as ordens e tal. Tudo bem, tinha um diretor de futebol. Ele está falando em linguagem figurada. Não, né? mas era muito engraçado. Tanto que daí nessa reunião, quando o mestre de cerimônia, o Rogério Amaral, o famoso Gorda Rogério, o Atlético tem que ter os apelidos icônicos. Né? O Rogério, agora vai saudar o General Montanha, o presidente do Atlético. Levantaram todos para falar. Todo mundo se achava presidente do Atlético, inclusive o Mafuz. O Mafuz também. Mas daí veio a virada, né? Sim. A famosa virada do Mário Celso Petralha, no 1995, que ele resolveu assumir. Nós não vamos recontar, porque todo mundo já sabe como é que foi, aconteceu o desenrolar daquilo. E o Atlético Paranaense, que foi o único clube do mundo que havia construído um estádio, pôs abaixo, veio a primeira arena e depois a arena da Copa. Sim. Então foi o único clube do mundo que em 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, construiu 3 estádios e um centro de treinamento. Isso é um recorde, né, Mafuz? Esse período, a partir de 95, o Atlético viveu grandes emoções. Olha, a transformação que teve quando o Atlético... Quem bateu a carta de renúncia do Hussensreich fui eu. Eu estava numa manhã no escritório, chegaram o Hussen, o vice era o Abílio Abreu. Neto. Mafuz, nós queremos renunciar. Eu disse, então deixa que eu bato a carta. E bati a carta. É pra já. E bati a carta, assinaram e entregaram. Na época, pro presidente do conselho, não me lembro quem. Era o Faria. E aí, Faria. E aí foi aquele período. No começo era o Mário Celso e o Ademir Ador. Sim. Né? E o Carneiro e o Farinhaque assessorando no futebol o Mário. Aí, o Enio Forné no patrimônio. Não, aí o Ademir pediu para o Enio vir por causa do patrimônio. Daí que o Enio veio. E o Marcos Coelho e o João Fleury no jurídico. Exatamente. O Enio e o Ademir... Só um minutinho, Mafuz. O Atlético, na época, estava zerado. Sim. 5 milhões de dívida. 7 dólar milhões. 1 por 1, era 5 milhões de dólares. 7 milhões de dólares. O Atlético não tinha estrutura para nada. Não tinha centro de treinamento. Treinava no Flamenguinho, lá em Santa Felicidade. Não podia mandar jogo,
porque o estádio era muito pequeno, então pagava aluguel de campo ou para o Pinheirão ou para o Curitiba, né? Tanto que o Curitiba entrou em baixa nos anos 80 e que o Atlético deixou de pagar aluguel de campo. Certo. No Campeonato Brasileiro, nas grandes decisões. E foi para o Pinheirão. Então você veja, a história do Atlético era dramática. Sim, sim. Aí, de 95, esses três, Petralha, o Enio, o Admirador, e não dá para negar que o Mário, ele criou a ambição no Ademir e no Enio também, deu segurança para eles participarem de tudo. Eles fizeram miséria, eles pagaram todas as dívidas. Essa história que pegou dinheiro do governo, do Jaime, isso é tudo conversa. Tudo conversa. Se fosse verdade, Não, aí que tá. eu falava o dinheiro saiu da desapropriação do PAVOC, né, que a prefeitura foi lá e desapropriou o PAVOC. O Atlético pegou uma parte do dinheiro e investiu na primeira arena e uma parte no CT do Caju. Sim. Quer dizer, o Atlético tinha um projeto, vamos dizer assim. Exatamente. E depois a venda de jogadores. Porque não teve por muitos anos. Não, né? até Claro. mudou de patamar. Exatamente. Com o Mário Celso Petralha, o que aconteceu mudou a visão. Então, o Petralha sempre foi um ótimo negociante. Sim. Um homem, uma visão estratégica absurda. Eu considero o Petralha um administrador, assim como pouco. Mas eu também. Eu queria ver o Petralha governador, entendeu? Presidente da República. Porque é um homem que uma visão extraordinária. Aí o que aconteceu? O Atlético começou a vender jogadores por 4, 5, 8 milhões de dólares. Lembra? Mas Oséias, Oséias. Paulo Rink, Alberto. Então, veja Entrava bem, dinheiro. tem algumas historinhas paralelas que são interessantes de lembrar e que nunca vai para livro. No caso, por exemplo, da indenização do PAVOC. De um lado tinha uma área do Aníbal Cury, o falecido Aníbal Cury. Ele tinha Da uma outra, chácara lá. uma chácara. Do outro lado tinha o PAVOC do Atlético. Na mesma região, na mesma localização, estavam pagando X para desapropriação do Aníbal e menos X para o Atlético. O que o Atlético fez? Foi reivindicar a igualdade e conseguiu. E conseguiu. Aí foram comprar o PAVOC, comprar o CT. Que era um hotel lá, né? Depois de procurar, aí levaram o Leão lá. O Leão era o técnico do treino, Atlético. Emerson Leão. O Atlético foi treinar, tinha um campo É lá. nesse hotel. E gozado, né? Que o PAVOC era do ex-presidente do Curitiba, Arion Cornelsen. Exato. E lá onde está o CT do Caju, aquela propriedade, também era de um ex-conselheiro do Curitiba. Por questões políticas do Curitiba, eles não quiseram. E os dois ótimos imóveis caíram para o Atlético. E o Leão foi fazer um treino lá e gostou. E chegou pro Petralha, pro Ademir e pro Enio Forné e disse assim, se vocês não comprarem compro eu. A área, né? A área. Se vocês não comprarem, compro eu. Eu vou pegar o Fará era o padrinho de casamento dele e presidente da Federação Paulista. Sabe o que aconteceu? O Atlético já estava com dinheiro em caixa para comprar o local para o centro de treinamento. O Mário Celso Petralha... Não estava ainda, Carneiro. Estava. Já tinha um dinheirinho reservado. O Mário Celso Petralha ia me buscar em casa, sábado de manhã, uma Mercedes 750, que pulava muro. E eu olhava aquilo, eu com Monza, SIC, tava louco de orgulhoso. Aí, nós íamos ver terreno. Eu e o Mário, ver terreno. Depois ia lá para a Baixada fazer reunião de marketing. Procurando o local para o CT. Sim, mas não encaixavam as coisas. E daí nós fazíamos reuniões de marketing na Baixada com os atleticanos que tinham cabeça. O Onha, o João José, o Fábio Campana, Sérgio Mercer. Nós reuníamos para bolar os famosos Atlético Total, Sim, sim. Atlético O maior do de Futuro. todos foi o Nelsinho Fanaia que fez. Não, depois, ele era menino aí. Paixão Eterna. Não teve... Uma grande marca do Atlético foi criada pelo Nelsinho Fanaia. Paixão Eterna. Mas daí o Atlético se desenvolveu, subiu para a primeira divisão, né? A gente colaborou, evidentemente, todo mundo que podia ajudou, das mais diversas formas possíveis, né? E nós fomos transmitir um jogo, se queria saber das nossas experiências. Eu e o Mafuz fomos num jogo em
como é que perto do Recife ali? Caruaru. Caruaru. Mas antes posso Para o Atlético contar... subir. 95. 95. Isso Mas só... antes eu posso contar o que antecedeu isso, a minha passagem pessoal antes desse jogo. Eu vou contar. Conte, Mafuz. Eu estava rompido com o Mário Celso Petralha na época. Mas assim, Para variar, né? Mas assim, meio que... Sabe como é que o Mafuz falava? Tô meio rompidão com ele. Mas assim, de não conversar mais. Sim. E na sexta-feira antes desse jogo, aí o Atlético pegou o avião da Inepar e o avião do Paulo Pimentel. Do Joel Malucelli. E do Joel Que era o presidente do Curitiba. O Joel pensou que emprestou para a Inepar, para ver uma obra. Exatamente. Aí, para ir lá, para levar jogadores e daí para levar a diretoria do Atlético. Aí eu estou em casa na sexta-feira, bato o telefone, é Enio Forneia Júnior, dizendo, Mafuz, estamos aqui na diretoria do Atlético acertando tudo para a viagem amanhã, sobrou um lugar, vai o Carneiro Neto, vai fulano, Valmir Remite Sô, que era a minha equipe na Rádio Cidade. Sim. Tem um lugar, nós dissemos que vamos levar você para o Petralha. O Petralha disse, convide quem você quiser. E me ligaram, eu não ia. Aí, por influência de casa, eu fui. Alguém vai passar aí para te pegar amanhã, 7h30 da manhã. Aí bato o interfone, eu desço, quem que foi me buscar? O próprio. Petralha. Aí chegamos em Caruaru. Ei, cara, antes de você começar essa história, o contexto histórico desse título mudou, né, o restante dos próximos Aí criou a 30 anos. possibilidade, né? O Atlético saiu da segunda, foi campeão da segunda, e daí se desenvolveu, né? Houve uma série de pequenos problemas no caminho, mas daí foi campeão brasileiro em 2001, já no Libertadores da Mas América. se não ganha em 95... Não, atrasava o projeto. Sim. Então o que aconteceu? Caruaru pensou que estava sendo invadida pelos marcianos, que chegaram 4 jatinhos em Caruaru. Eles nunca tinham visto isso. E daí focamos juntos no mesmo hotel, a gente conversava com o treinador. Íamos na feira de Caruaru. Eu havia indicado o Antônio Clemente, o supervisor, o Admirador indicou o Pepe, o treinador, e a gente conversava e trocava figurinha, né, para ajudar e colaborar. E daí alguns jogadores a gente indicou, né, o João Antônio, consegui tirar do Paraná Clube, que era um grande reforço, o Paulo Rink foi mantido graças ao Farinhaque, e assim foi. O Oséias. O Paulo Rink foi comprado pelo Admirador. Exatamente, e o Oséias... Chegou pro Farinhaque numa reunião de conselho e disse assim, por quanto você está negociando o Paulo Rink? $60 mil. Por $60 mil ele fica aqui. O dirigente de futebol do Atlético, que deu mais lucro para o clube nos 100 anos, chama-se Antônio Carleto Sobrinho. Exato. Do Oste Assis para frente, até Bruno Guimarães, Ele tem olho. ele descobriu, olho sei lá, uns 60 jogadores. Mas muito bem. Chegamos em Caruaru, vai para o jogo. E o jogo complicado. E o Mafuz ficou na cabine comigo. Ele não era da minha emissora na época. Eu não trabalhava em rádio mais. Não estava. Mas daí o Petralha ficou também na cabine. Só que eu não podia carregar o material da rádio, porque eu tinha feito uma cirurgia na coluna. Quem é que carregou o equipamento? O Mafuz, os fios, e o Petralha o resto. Os 3 subindo. Fomos lá na arquibancada da cabine de Caruaru. E aí, com aquela vitória em Caruaru, o Atlético abriu as portas para o título que foi confirmado. O título nosso. O acesso que foi confirmado na próxima rodada em Mojimirim. Sim. Então o Atlético decolou ali. Sim. E se vocês fossem escolher assim, o título que mais emocionou vocês? Claro que tem épocas passadas, título de 70. O que mais emocionou? Eu me lembrei. O de 90. De O de 90, eu No também. Alto da Glória. Com Não, é sentido estadual, Dirceu, você né? fala. o Dirceu, Dirceu. fazia os gols. O presidente era o Farinhaque. E o treinador era o Nelsinho Batista ou não? Não, era... Como é? Duarte, era o... Cláudio Duarte. Não, Também era o cabelo branco. Já sei quem é, de Campinas. É, Zé Duarte. Zé Duarte. Muito bem. O Nelsinho Batista foi campeão em 88. Sabe o que Exato. o Nelsinho Batista fez? O Mafuz era comentarista da Rádio Cidade. E matia o pau no Atlético direto. O Nelsinho Mas Batista... estava perdendo o Na título? véspera da decisão do título, o Nelson Batista pegou o Roberto Carão, atleticano, e foram lá na Rádio Cidade.
Me chamaram na rua, que ele não queria entrar lá. Eu vim, o Nelsinho, Carneiro, deixa o Mafuz ficar quieto, manda ele calar a boca que eu dou o título pro Atlético. Eu entrei em Mafuz, é pra você calar a boca. Ele, tá bom. E ganhou o título. Mas daí, nessa de 90, né, Mafuz? Conta aí, foi maravilhoso. De 90, o que diretor... mudaram o regulamento para ajudar o Curitiba. Viale. Dr. Viale. E o diretor de futebol era o Ayrton Maganhotto. Ayrton Maganhotto trabalhava com, notório isso, com jogo de bicho aqui. Aham. É uma pessoa extraordinária. E passou a semana inteira dizendo que ia ganhar o título, que ia ganhar, e eram 2 jogos. E mudaram o regulamento para ajudar o Curitiba No retrospecto. na no soma de pontos. retrospecto. Aí ele jogava por 2 empates. Daí, o time do Atlético era Marola. Eu não me lembro qual era o time do Atlético. Só sei que tinha um craque. Valdir. Tinha um craque no meio de campo. Carlinhos Sabiá. Tinha um craque no meio campo chamado tinha... Gilberto Costa. E tinha aquele que foi para o André. Que André, foi o meia esquerda. jogava muito também. E o Dirceu, que na época, a Copa de 90, eu apelidei de Dirceu Esquilate. O Dirceu era reserva. Por causa do Esquilate da Itália. Sim. E era reserva. Estava 1-0 pro Curitiba num primeiro jogo, quarta-feira à noite. E os coxas gritando campeão é campeão. Pois bastava ganhar uma partida, estava campeão. Aí, no último minuto, uma falta, Gilberto Costa bate, Dirceu empata. E aí veio o célebre jogo da linha de passe, em que o Atlético lateral, não tocou na bola, um lateral. Aí teve Serginho Cabeção. O zagueiro, né? O menino. O Berg. O Berg atrasou pro goleiro. O goleiro, Gerson. foi Gerson. E o Gerson estava saindo e a bola entrou. Aí O lateral, em vez de bater para frente o lateral, o Serginho ele bateu pro zagueiro. Ele bateu pro zagueiro. Só que eram 2 zagueiros. O Jorjão cabeceou pro Berg e o Berg para trás pro goleiro. E a bola foi gol. Sim. Os coxas fizeram o gol. O inevitável, o improvável, o impossível é que causou emoção. Agora, a emoção mesmo foi no título de 2001, né? Não teve nada. Brasileiro, né? Porque não se esperava. De repente, o Atlético está ali. Eu tive muitas emoções no Brasileiro, que eu participei lá. Sim. Eu era comentarista. Um dia desse, você narrou, né? Não, rádio não. Eu dei um tempo para narração e fui comentarista, junto com o Sicupira. Sim. O narrador foi o Marcelo Ortiz na banda B. Sim. E o Remite Sou e Osmar Antônio, os repórteres. Carneiro, um dia desse está no Now. Tem lá da Sport TV os jogos históricos. É interessante, você vai ver. E um dia desse eu vi Atlético e São Paulo, de 2001. Mas que partido o Atlético fez? O Alex Mineiro fez 8 gols em 4 jogos. Exato. O Atlético eliminou o Fluminense, o São Paulo, que na época eram 2. O São Paulo era uma seleção. Era uma seleção. Kaká surgindo. E daí a decisão com o São Caetano. Foi emocionante. Agora eu me emocionei também vendo pela televisão daí essas conquistas mais recentes. Exato. Da Sul-Americana, a Copa do Brasil. Mexe com a gente. Mexe mesmo. A primeira Sul-Americana mexeu comigo. 2018. Que foi no pênalti. E eu não sabia, tem esse Luiz Dias que está fazendo um Jogou sucesso. Jogou pelo Barranquilla naquele jogo. Luiz Dias que está no Liverpool. Hoje você vê o nível de jogador que o Atlético Então você enfrentou. veja, quem ia assistir jogo na Baixada, como eu ia, e o Mafuz também. Eu fui, em 1958 a primeira vez. Nós ficamos no Alambrado ou lá atrás do placar, que chama um bosque. E aí jogavam laranja no bandeirinha. Era um clássico ali no Atlético. Não tinha escape. Ou no goleiro adversário. A laranja ficava tudo suja atrás do Mas gol. ela era a laranja inteira? Ou era Não, a casca, a laranja, valia tudo. A mulherada jogava, uma confusão. Aí você vai à evolução e vê hoje essa super arena. Sim. Vê o CT do Caju. A grandiosidade do Atlético com 2 goleiros campeões olímpicos, né? O Weverton e o Santos. Jogadores servindo a seleção brasileira. O Kleberson, né? Campeão brasileiro em 2001. Agora o Bento. Pentacampeão do mundo. Agora o Bento que vai jogar em Então isso aí é um orgulho para a torcida. É. E qual é o sucesso do Atlético? Por que o Atlético chegou? Torcida. Sim. Quem carregou tudo foi a torcida. Só tem uma explicação, torcida. Não tem outra Porque o Atlético não explicação. tinha estádio. O Atlético tinha que jogar as decisões ou no Dorival de Brito ou no Belfort Duarte, depois Couto Pereira.
o Atlético não tinha recursos financeiros. E aquela torcida levando. A maior torcida, sempre foi a maior torcida da cidade. Né? Teve uma pesquisa marota, em 1969, que deu 55% para o Curitiba, do Ibope, 28% para o Atlético e 17% para o Ferroviário. Isso se comprovou uma mentira, porque o Atlético foi o recordista de público em todos os estádios da capital, inclusive dos 5 maiores públicos do Antônio Couto Pereira, o Atlético participou de 3, que foi o recorde maior de público, Atlético e Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 1993, com 65 mil espectadores. 83, né? 83, digo 83. Melhor. Que tinha gente pendurada na torre de iluminação. Isso. E os atletibas decisivos também. Claro, o Curitiba também teve os seus recordes, mas não conseguiu o maior. O Atlético pegou recorde de público no próprio Baixada, na Vila Capanema, no Ayrton Coelho Queiroz, no Pinheirão e no Alto da Glória. É a maior torcida ou não? E nesses 100 anos, quem foi o jogador mais espetacular que vocês já viram? Quem que é aquele cara que vocês iam para assistir, diferente? Pode citar uns 3 aí. Aí nesse, o Sicupira na fase dele, o Sicupira atraía. O Sicupira espiritualmente, emocionalmente, ele sustentou o Atlético durante o período. Né? O Jackson depois, do Nascimento, claro, o Jackson da época dele. Nos anos depois, 50. Nos anos 80, Taíco, aquele início de 82, 83, o Washington e Assis movimentavam a cidade, entendeu? E aí no título, Alex Mineiro. Alex Mineiro. Para mim é o mais emblemático, né? Pelo resultado. Para mim também. Pela grandeza do título que ele e o Kleber Pereira foram artilheiros do Campeonato Brasileiro, ambos dividindo o mesmo número de gols, acho que 17 gols cada um. Isso é fantástico. E a minha maior decepção foi o Washington Coração Valente. Na hora que o Atlético precisou dele em 2004. 2004 ele jogou e depois ele foi embora em 2005. Não, mas ele fracassou. Perdeu muitos gols, decisivo. Decisivos. São Januário, o jogo que o Atlético foi prejudicado por tudo, pelo Eurico Miranda, pela arbitragem, por tudo. O Washington perdeu 2 gols. 2 gols. É o bicampeonato, amigo. Sim. E ele foi o artilheiro. Depois do papelão lá de Erechim, né? Depois do papelão de Erechim. Aquele 3-3. Que pra mim foi a maior decepção que eu tive. Foi o Erechim? Que foi o Erechim. 3-3, estava ganhando 3-0, um Grêmio rebaixado. Faltando 18 minutos. O Atlético perdeu o bi ali. Essa é uma mágoa que você carrega? Não? É que as alegrias e o amor são tão grandes que não fica mágoa na história do Atlético, né? Não fica. Mas aquilo ali é uma coisa que a gente não esquece. A minha geração não vai esquecer porque o Atlético hoje era para ser bicampeão do Brasil. Para a gente fechar esse podcast aqui especial do Centenário do Atlético, o que vocês imaginam aí pro próximo centenário? Como que vai ser? Esse vai ser. O Atlético vai chegar ao título mundial? O goleiro vai ser um robô. O ponta esquerda é uma inteligência artificial. Não tem. Não tem é impossível. Como prever. Não sei nem se o futebol vai sobreviver como tal. Não dá para. Porque tecnicamente houve um declínio nos últimos 20 anos do futebol mundial. Eu vou repetir o que eu escrevi ali. Felicidade é aqui e agora. Não dá para prever depois, não. Mas o que vocês viveram é uma coisa que fica para sempre. Para mim já é o suficiente. E vocês são em matéria de Atlético. História viva. Eu tenho uma visão da vida no seguinte sentido, né? Eu e o Mafus temos praticamente a mesma idade. Eu sou um pouco mais velho. A nossa geração foi privilegiada no pós-guerra, porque nós não pegamos guerra. Meu pai pegou a guerra. O pai do Mafus experimentou as dificuldades da Segunda Guerra Mundial. As nossas mães também. Agora, nós não. Nós tivemos uma infância alegre, inocente, de trocar gibi no matinê do cinema, de jogar pelada, de jogar futebol, jogar basquete, esportista. Os bailinhos, as festinhas, se levava a coquinha na festinha, outro levava uma garrafa de rum. E nós entramos na modernidade. Sim. Graças a Deus estamos com saúde, vivendo o século XXI, que é outra conversa. Essa juventude é fantástica. Eu sempre brinco, né? Os nascidos no século XXI, se nós fomos privilegiados, imagine eles. Eles têm um mundo absurdamente maravilhoso, só que completamente diferente do nosso.
Eles não vão ter o tico-tico, eles não vão ter o gibi para trocar. Não vão ter o Chico Buarque, a Maria Bethânia, O Alex Os Mineiro, o Beatles. Chico Pira. Legal, meus amigos. Uma honra poder fazer esse podcast aí com duas lendas que vocês são parte da história, né? Vocês estão lá com o nome de vocês também cravado na história do Atlético. Valeu, pessoal. Um abraço.